Boa tarde, pessoal. Mara Fonseca no nosso Inclusão Azul com mais uma daquelas dicas práticas para nos salvar de situações, como o povo diz, de saia justa. Se você for autista, você não tem ideia do que eu tô falando, né? Saia justa, ainda mais se for homem. Homem não usa saia. O que eu tô querendo dizer é que existem situações em que nós ficamos meio complicados porque as pessoas perguntam o que é o autismo e nós não conseguimos passar a informação de uma maneira que o outro entenda. E isso vai de encontro ao nosso objetivo, que é ter uma sociedade inclusiva. Por quê? Para que a sociedade ela consiga alcançar o patamar de inclusiva, precisa aceitar. E você não aceita aquilo que você não entende. Então eu acho que é interessante que isso comece a partir de dentro da nossa sociedade autista. Por quê? A sociedade autista que eu digo são pais, mães autistas, pessoas que estão dentro dessa realidade minoritária, externando isso, passando a informação para que as pessoas parem de confundir autismo com falta de educação, autismo com retardo, autismo com deficiência mental. Por quê? O autismo é sim... Olha lá o meu autista lá. Oi. Fala oi, gente. Fala. Ventilador de teto. E aí, você vai dizer pra mim que não houve tentativa de comunicação? Vai dizer que esse Você tem na sua casa ventilador de teto? Você vai dizer que esse rapaz aqui tá voltado pro mundinho dele só? Não. Essa é a maneira dele dizer oi, essa é a maneira dele se comunicar. E quem tá envolvido com ele no dia a dia sabe que é bem assim. O Pedro é desse jeito. Ele quer brincar, ele quer interagir, ele quer se envolver. E a gente incentiva. Porque eu acredito que hoje a gente tem uma criança, mas no futuro vamos ter um adulto. E aí, esse adulto vai ser envolvido, como diz o povo, no seu mundinho? De jeito nenhum. Gente, o que eu tô querendo dizer é que o autismo, de uma forma mais chique, né, de uma forma mais técnica, é um transtorno do desenvolvimento que afeta as habilidades de comunicação e interação social. Vamos trocar isso para miúdos? Autista é aquela pessoa que tem dificuldade para se comunicar, que tem dificuldade de passar e de receber informação. Por quê? A informação ela não são só as palavras. A informação ela envolve expressão facial, expressão corporal, envolve um todo. Eu, por exemplo, quem me conhece costuma dizer que eu falo com o corpo todo. E é realmente. Eu tenho essas coisas de caras e bocas, mexer braços, mexer cabeça. Eu não sei falar assim, ó, engessadinha. Não sou assim. É o meu jeito. Mas eu aprendi isso com a observação. Aprendi isso observando as pessoas que estavam à minha volta. Por quê? No normal, nós não temos essa dificuldade, nós não temos essa deficiência. Então é muito simples. Você observa as pessoas falarem, você observa as pessoas se expressarem e você começa a imitar. Depois de um tempo, automaticamente, você já absorve e isso passa a ser o seu normal. Mas com o autista é difícil, porque eles têm essa dificuldade nessa comunicação, eles têm essa deficiência em dominar essa linguagem e dominar o uso da imaginação e, além de tudo, um comportamento estereotipado, um comportamento repetitivo. Tudo isso causa barreiras para que o autista se comunique. Daí, aquela criança que quer um copo d'água e começa a gritar em frente à porta da geladeira angustiada. É malcriação? É má educação? Não. Ela não sabe dizer, me dá um copo d'água. Então ela grita. Aquela criança que chega num determinado local e começa a chorar, começa a puxar os cabelos, começa a se morder. Se a questão é comunicação, essa comunicação está acontecendo. Está acontecendo da maneira usual? Não, porque não é assim que a gente fala. Se você está num lugar que você não gosta, você pode dizer, ai, tô indo embora, fui, já deu. Mas o autista não consegue fazer isso. Então ele grita, ele chora, ele reclama. Eu tô falando isso pra você de um autista não verbal. Porque o autista verbal, de repente, vai falar, eu quero ir embora. Um adulto, porque uma criança dificilmente não. Aqui em casa, outro dia, o meu vizinho resolveu ouvir o som absurdamente alto. Como é que o Pedro Henrique explicou pra mim que tava chato? Ai, abaixa isso! Não fez a expressão facial, porque pra ele é o mais complicado. Mas o abaixa isso foi desse jeito.
Então, a comunicação do autista acontece, mas ela acontece de uma forma diferenciada da nossa. E nós precisamos entender isso. Nós que somos pais, nós que somos cuidadores. E a sociedade? A sociedade precisa entender? Não. A sociedade não precisa entender porque ela não sabe o que está acontecendo. É aí que nós vamos entrar como mediadores. Né? As pessoas costumam falar muito de mediação na escola. Mas eu gosto de pensar nos pais, mães e cuidadores como mediadores sociais. Por quê? Nós temos a função de transmitir ao mundo o que está acontecendo com a nossa criança. Que ela grita, ela chora, ela se debate, não é porque ela queira fazer, é porque ela não sabe fazer de outra forma. Então é necessário que nós, que estamos nesse mundo comum, consigamos difundir para as pessoas que estão em volta que a nossa criança quer se comunicar, mas muitas vezes ela não consegue. Não adianta você falar para uma criança autista usando termos com segundas intenções, por exemplo. Tipo, ai, tá bonita, hein? A criança vai entender que ela tá bonita. Ela pode estar ridícula, mas você falou que ela tá bonita. Ela não entende quando você usa termos subjetivos. A subjetividade para a criança é difícil. E se você é mulher... Tá vendo o que eu tô falando? Ele tá querendo dizer pra você o quê? Oi, gente, tô aqui. E aí? Vive no seu mundinho? Vamos lá, pessoal. Vamos resumir aí o conteúdo do vídeo. Ou seja, o autista ele tem dificuldade de se comunicar. Nós temos a facilidade de transmitir as informações. Então, o parente, o pai, a mãe, o cuidador, ele entra nessa função de mediador social. Nós temos a função de ajudar os nossos autistas a interagir com o mundo. Mas eu acho que vai além. Nós temos a função de ensinar o mundo a interagir com os nossos filhos. Por quê? Eu e você não vamos estar aqui para o resto da vida. Infelizmente, vai chegar uma hora que nós vamos embora. E aí a nossa criança vai ficar. Qual é a nossa missão hoje? Trabalhar a nossa sociedade de forma que mais pessoas conheçam o que é o autismo, como esse autismo funciona, para que através desse conhecimento, desse aprendizado, as pessoas se preparem para receber dentro da sociedade comum esse autista que hoje ainda é um bicho de 7 cabeças para as pessoas do lado de fora. Então, gente, a minha visão de autismo é essa. Não é aquela criança que vive no seu próprio mundinho, não. É aquela criança que tem dificuldade de expressar aquilo que sente, aquilo que pensa para as pessoas que estão à sua volta. Tá bom? A minha dica é essa. Se você gostou, dê um ok. Se você não gostou, reclame também. E dê aí a sua sugestão de assuntos que a gente pode estar postando nos próximos vídeos. Por quê? Eu tenho postado coisas que me incomodam, mas nem sempre a minha preocupação é a sua. De repente, alguma coisa que te chamou a atenção nunca me foi... Eu nunca tive aquele momento, aquela luz de, isso é importante. Então seria legal. Postem comentários mesmo, deem sugestões e vamos vendo que a gente pode melhorar esse canal. Porque esse canal não é um canal de médicos, de psicólogos, de terapeutas. É um canal de mães que ajudam mães, tá bom? Pedro Henrique, você quer dar tchau pro pessoal? Quero. Então tá. Tchau. Manda um beijo.